Quinta-feira, dia 26 de fevereiro, eu trago para vocês as últimas informações sobre a provável próxima disputa presidencial que teremos ainda esse ano. Veremos Lula enfrentar o filho do Mandrião? Tudo indica que sim, tá? Então se inscreve, compartilha, vamos começar vendo que eles estão desesperados. Flávio Bolsonaro, naquela reunião que eu mostrei para vocês de ontem, com o Valdemar da Costa Neto e outros membros da cúpula do PL, vou tirar ele da tela aqui para você não vomitar, vou deixar a Dani Lima. Eles esqueceram um documento, tá? Onde o Flávio Bolsonaro anotou algumas informações interessantes sobre o que ele pensa, né? Dos candidatos por aí, pelos estados, sobre que estão no time dele, vamos dizer assim. E isso revelou algumas informações interessantes, até a informação de que alguém estaria pedindo para ele 15 milhões de reais para não se candidatar. Quem seria essa pessoa? Tarcísio? Para não sair candidato à presidência? Não sabemos, tá? Eu vou mostrar a Dani Lima aqui falando para você do assunto e vou dar uma passada por alto ali do documento, tá? Gente, assim, tem umas coisas que realmente só a política no Brasil, sabe? Esse documento foi largado dentro da sala onde aconteceu a reunião. As pessoas conseguiram acessar, ler ali, e ele traz uma série de indicações interessantes, né? Por exemplo, que o Flávio Bolsonaro considera que o candidato escolhido pelo Zema, o vice dele, o joga para baixo. Há ainda coisas mais graves, né? Como tá escrito ali pela mão do próprio Flávio que fulano de tal pediu 15 milhões para não ser candidato. Aí o Flávio agora está dizendo que isso aí, na verdade, é o que ele vinha ouvindo na imprensa para alertar o cidadão de que, olha, vão dizer aí que você está pedindo dinheiro. O cidadão desmentiu na reportagem da Carolina Linhares. Isso aí é um mapa da guerra que foi dado de graça tanto para os adversários como para a imprensa. É um material que raramente se vê em público. Por quê? Porque traz aí desconforto com determinados escolhidos para ocupar a chapa de A, B ou C, como é o caso do vice de Tarcísio de Freitas, o Felício Ramute, que o próprio governador tratou como fofoca a investigação sobre lavagem de dinheiro de seu vice, mas o Flávio fez questão de anotar um cifrão do lado do nome do Felício Ramute e ainda citou o presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, como um possível substituto para esse personagem na chapa de Tarcísio. Então, assim, é um material extenso, rico, vale a pena ler a matéria inteira, que mostra as entranhas do desenho de uma pré-campanha, inclusive o desconforto de Flávio Bolsonaro com eventuais acertos que estão sendo feitos. 2 dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, por exemplo. Muito bem. Esse documento completo eu não tive acesso, não. Mas os resumos que tem por aí são basicamente o que ela falou. Nem tem muito o que mostrar para vocês. Inclusive, essa parte dos 15 milhões não fala quem foi. O documento foi encontrado na sala onde eles estavam reunidos. Depois saíram e esqueceram o documento lá. E sabem que foi o Flávio Bolsonaro porque tinha uma anotação assim sobre alguns candidatos. Me ajuda, me atrapalha, me puxa para baixo. Quem poderia falar dessa forma? Só o candidato, e o candidato era o Flávio Bolsonaro. Posteriormente, ele veio a reconhecer, não, foi eu mesmo que fiz, e aplicou esses migués aí que vocês estão vendo. Não, mas é que esse negócio de 15 milhões aí não é que o cara me pediu, não. É que você vê aí que estão falando aí que ele estava pedindo, né? A gente sabe que não é bem assim. Será que foi o Tarcísio? Comenta aqui, quem você acha que pediu 15 milhões para o Flávio? E o Nicolas Ferreira já declarou apoio ao Flávio Bolsonaro. E, inclusive, está trabalhando para tirar a imagem do pai dele da cabeça das pessoas. Só pode. Porque em entrevista, o Nicolas oficialmente reconheceu que o Jair Bolsonaro é um presidiário, né? E que será ou seria ex-presidiário caso saísse da cadeia e concorresse à presidência. Ele tentou atacar o Lula, mas acabou dando um tirão de bazuca no pé do Bolsonaro. O Bolsonaro agora está preso e, quem sabe, pode também virar o presidente da República, né? Pelo visto, o brasileiro gosta de um ex-presidiário, né? E no caso da Zambelli, um ex-presidiário. O brasileiro gosta de um ex-presidiário, né? E no caso da Zambelli, eu acho que ela optou também por essa estratégia de renunciar para que, durante esse tempo, vá que ocorra uma mudança e ela possa concorrer e obter aí os seus direitos políticos de volta. Muito bem. Bom, ex-presidiário Lula não é, porque ele não saiu da cadeia por cumprir a pena. A pena foi cancelada. Então ele é um injustiçado.
certo? Foi injustiça e perseguição. Agora, o Bolsonaro não houve cancelamento da pena dele. Ele vai cumprir e vai pagar pelo crime. Ele é um presidiário e, quando sair da cadeia, será um cara em reabilitação, tá? Um ex-presidiário. Flávio Bolsonaro, em desespero, quer até acabar com a reeleição. Se não der para vencer o Lula, olha, não deixa esse homem se reeleger. Pelo amor de Deus. Para você que já acompanha política há muito tempo, tá vendo a edição 2 de saída. Você lembra na época da eleição em que o Bolsonaro venceu, porque o Lula não estava lá? Eles fizeram essa estratégia, né? Tá aí de novo, reedição. A parte dela, pô, não tem puxão de orelha, não tem cobrança de nada. Tá todo mundo aqui muito consciente de qual é o objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. Então eu vim aqui para agradecer o empenho de todo mundo e pedir a ajuda de todo mundo em qualquer situação que possam estar levando as nossas bandeiras e a nossa verdade. Eu fiz um anúncio aqui agora, que já deve estar no sistema do Senado. Eu protocolei uma proposta de emenda à Constituição para confirmar aquilo que eu já havia dito, de que o presidente da República, ele deve ser presidente por um mandato apenas. Então eu estou fazendo um gesto público, um projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição para a presidência da República. Eu acho que é um gesto que eu dou para mostrar que isso aqui não tem projeto pessoal, é um projeto de país. É a consciência que eu tenho de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então saio daqui hoje muito feliz de verdade, de estar ali com tanta gente do nosso lado. O cara é tão idiota que ele se contradiz na própria frase. Ele fala assim, não, isso aí eu fiz um projeto, eu protocolei um projeto contra a reeleição. Para você que não entendeu, tudo isso se trata de ele anunciar que protocolou um projeto contra a reeleição de presidente. É um mandato só e acabou, segundo a ideia que ele está veiculando. Aí ele fala, não, isso não é para... Ele quer dizer, não é um projeto pessoal para derrotar o Lula, nada disso. Aí ele fala, bom, eu vou fazer minha candidatura, eu vou concorrer, mas eu tenho ciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então, sim, você vai protocolar esse projeto para, caso você perder, o PT não conseguir se reeleger. É ridículo, é patético. Quando foi a vez de seu pai, ele queria tomar era da marra, era no 38, não era nem com reeleição. Na 38, era na bazuca, era no canhão, né? Era na ponta da praia. Mas você não falou nada. Curiosamente, você não falou nada do seu pai tentar dar o golpe. Na verdade, você passa pano na cabeça dele até hoje. Eu não vou te forçar a ouvir videozinho do Flávio Bolsonaro chorando em reunião do PL. Mas ele chorou e chorou muito ao falar da Michelle, da missão que ele está cumprindo, de como o Bolsonaro ficou. Meu Deus, olha só, ele está arrasado e etc, etc. Então, eu estou trazendo para você... inclusive explicando aqui, a gente vai dizer, Rony, mas você está trazendo o lado do Flávio. Bom, aqui no nosso canal todo mundo é petista ou todo mundo é progressista. A gente vai votar no candidato progressista, vai votar no Lula. Se o Lula estiver lá, acabou. Então a gente precisa se informar sobre como está o outro lado, né? Assim que qualquer coisa que a presidência, ou aliás o PT, com campanha quiser que a gente veicula, a gente vai ajudar sim, vamos trabalhar firme para que o Flávio Bolsonaro não vença essa eleição. Você pode contar comigo. Aqui não tem vira-casaca por aí que fica brabinho por causa de um tema ou outro e larga a causa e vai fazer militância de passeata com o Nicolas Ferreira, não. O dia que você me vê numa passeata com o Nicolas Ferreira, eu tô tentando fazer algum vídeo para derrubar ele, pode ter certeza. É um golpe, tá? Então tá aí, o Nicolas Ferreira, por falar nele, inclusive, declarou apoio ao Flávio Bolsonaro, né? Só pra você saber aqui, você já sabia, mas tinha aquela dúvida e tal, vai, não vai? Vai. Ele vai ser direcionado, no fim das contas, para uma pessoa. E essa pessoa tá aqui do meu lado. Eu, literalmente, nunca, digamos assim, durante as minhas eleições, eu fiz algo diferente da minha estratégia que eu tô fazendo hoje. Por quê? Primeiro você ganha a confiança da pessoa, depois você pede o voto. Não dá para pedir o voto e depois ganhar a confiança daquela pessoa. Ou... Ave Maria, até um pouco de... Eu vou cortar igual você. É aquela fala do começo, ele estava falando sobre a força política dele. A força política dele vai ser direcionada para o Flávio Bolsonaro. Eu fico tão sem paciência quanto você. Eu realmente canso de ouvir. E o que tem mais, Rony? Tem uma pesquisa de rejeição entre Lula e Flávio Bolsonaro, na verdade com várias pessoas, veiculada pela revista Fórum e feita pela Atlas Intel, tá? Para segundo turno. Por que isso é importante, Rony? O Flávio não vai ganhar. Bom, é aí onde mora o perigo. Para pensar o seguinte, o Flávio pode ficar com 10% e o Lula com 49,9%. Vai ter segundo turno nesse caso, certo?
Tendo segundo turno, a arquitetura do voto tende a mudar. Você não vota, as pessoas não votam mais em quem elas querem votar. Elas votam contra uma determinada pessoa. Então, quem não quer o Lula, vota no Flávio, e quem não quer o Flávio, vota no Lula. E nesse cenário, o que se torna relevante não é a sua preferência, portanto, como eu acabei de explicar, é a rejeição de um candidato. Em quem é que a pessoa... Quem é que tem o maior número de pessoas que não quer aquele candidato? Então, por isso se faz a pesquisa de rejeição. E aí o que preocupa é o seguinte, ó, no recorte de imagem de lideranças, o Flávio Bolsonaro aparece com 54% de avaliação negativa contra apenas 50% do Lula. Eu acho isso muito perto e muito perigoso, tá? E se fosse com base em competência, qualidade, trabalho demonstrado, não tinha nem comparação. O Lula tinha 1000%, o Flávio tinha 0%. Porque ontem eu mostrei para vocês que ele não sabe nem que se fabrica celular no Brasil. Como é que um cara desse pode se candidatar a ser presidente? Mas a cabeça do povo é que nem bunda de neném. A gente não consegue nem entender como que saiu aquilo, como que uma coisa tão pequena pode feder tanto e quando é que vai sair, né? Pois é, segundo essa pesquisa aqui, o Lula está bem perto do Flávio Bolsonaro. Em imagem positiva, o Lula tem 46% e o Flávio 43%, veja só. Então, se fossem só esses critérios, a coisa seria perigosa. Não sei se serão, não tenho bola de cristal, estou apenas fazendo o meu trabalho, que é alertar você, para que a gente saiba a dimensão do trabalho que tem que ser feito até o dia da eleição. Se você enfrentar de forma correta, você vai reagir de forma correta. São 4.986 entrevistados entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026. É importante lembrar também que tem sempre aquilo, né? Se a eleição fosse hoje, daqui para lá a coisa muda muito. A pesquisa também veiculou outros dados que não foram só os do Flávio e o do Lula. Tá aqui, ó, Tarcísio, visão negativa, 47%. Eu não sei se com essa visão negativa eles querem dizer rejeição. Rejeição é rejeição. Visão negativa é visão negativa. Mas aqui tá assim. Michele Bolsonaro, negativo, 50%. Nicolas Ferreira, negativo, 52%. Haddad, negativo, 53%. Flávio Bolsonaro, negativo, 54%. Jair Bolsonaro, não sei para que põe o nome se o cara está preso, né? É um trem da imprensa e dos institutos de pesquisa que mostra a força que eles têm na insistência, né? Bolsonaro, 53%, Zema, 49%, Geraldo Alckmin, 50%, Janja, 57%, Ratinho Júnior, 49% e Ronaldo Caiado, 50%. Davi Alcolumbre, 78% e Hugo Mota, 84%. Curiosamente, mostra que se você for um presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e for um cara incompetente, o povo tem mais tendência a acertar a opinião sobre você, beleza? Então tá aí, são essas as informações que a gente tem para essa edição. Se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, a gente volta mais tarde. Aquele abraço, fui!